presença. Toma nas tuas mãos minha esposa lá, Senhor, que não está bem no dia de hoje. Ó Pai, Senhor, cura, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e nas quinas da vitória, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar. Estou feliz essa noite de estar aqui com os irmãos. A maioria já a gente conhece de longa data. Agradeço o convite do nosso irmão Aldo, pastor dessa igreja. E eu fico feliz, irmão, porque eu me senti em casa, né? Porque servimos ao Senhor há muitos anos juntos, né? O Anderson mora no meu coração, viu? A maioria dos irmãos aqui, irmã Vaner, irmão Carlos, que na minha época o irmão Carlos desceu as águas batismais, né? Eu lembro que o irmão Carlos, a filha, né? A irmã Patrícia foi se batizar lá no Lami, e lá deu uma aflição nele e ele teve que se batizar junto. Eu fiquei feliz, né? E aqui o irmão Gauss, a irmã Roselaine, a irmã Maria, enfim, ali as irmãs que eu não sei o nome, né? O Jefinho, né? Esse neguinho incomodou lá, mas foi bênção, né? Eu estou feliz essa noite, irmão. Senti a presença de Deus quando cheguei aqui. Dobrei meu joelho, porque não é em qualquer lugar que a gente derrama lágrima, né, irmão? Tem uns lugarzinhos aí que tem que levar uma pimentinha para para derramar uma lágrima, né? Mas Deus me deu uma palavra, irmãos. Não é a que eu vou ministrar. Eu escrevi tanto texto, estudei a palavra e na última hora hoje o Senhor me deu a palavra. Que a gente como soldado de Cristo tem que estar bem municiado, né, irmão? Tem que ter munição, né? Não podemos só sair com uma bala porque a última não se gasta, né? Então nós temos que estar municiado, né? Então eu dei uma folhada na Bíblia do Gênesis do Apocalipse e Deus me deu várias palavras. Que a gente tem que se preparar, né, irmão? A gente não sabe em que terreno a gente vai lenhar, né? E daí, Deus me deu uma palavra lá no Velho Testamento. Deus viu, não gostou e deu um jeito. Só que eu não vou falar dessa palavra, porque o Senhor mudou nessa última hora. Então, eu quero, mas Deus me deu uma palavra sentado aqui, e eu gostaria que o irmão Aldo se colocasse, viesse aqui, e o irmão Jeff aqui. Vem cá, mulher. Tá? Eu vou ler um versículo de Deus. Primeira vez que eu dobrei aqui a minha Bíblia, né? O folheto aqui. E os irmãos que querem acompanhar, podem acompanhar, irmãos. Isaías 50, pode ficar sentado, irmão, tá? Isaías 54, irmãos. E Deus diz para os irmãos, capítulo 54, o versículo 4, que eu vou ler para os irmãos. Tá? Deus me deu essa palavra e mandou dizer por mão Aldo e para o irmão Jeff. E para toda a igreja. Né? Diz assim, ó. Não temas, porque não serás envergonhado. Não tem vergonhas, porque não serás confundido. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrará mais do desprezo da tua viuvez. Versículo 17 nos diz assim, irmãos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor, aliás, a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém. Deus abençoe. Então eu creio que Deus tem algo. Aleluia! Então não parem, não se espante, porque o Senhor é contigo, né? E eles, não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te ajudo. Ser forte, ser corajoso, né?
Mas eu quero ler uma palavra, meus irmãos, que fala sobre os dois alicerces, né? Sobre os dois alicerces. Capítulo 7, versículo 24, irmãos. Capítulo 4, versículo 27. E daí eu na correria, lá na corridinha, lá no final da tarde, mas eu peguei uma caneta e dei uma anotadinha em alguma coisa pra gente não se esquecer, porque a gente tem a memória curta, né, irmãos? Então a gente... São Mateus capítulo 7, versículo 24. Porque nós nascemos analfabetos, crescemos aprendendo e morremos sem saber. Então nós nunca vamos aprender tudo, né, irmãos? Então nos diz a palavra do Senhor Deus, irmãos que tem a Bíblia, podem acompanhar. Eu creio que é uma palavra bem conhecida, porque a igreja que lê a palavra não tem palavra estranha, que nunca ouviu falar, né? Porque a Bíblia é o alimento do cristão. E se o cristão não se alimenta desse alimento, daí ele está ficando desnutrido, né? Então nós temos que ler a palavra, porque ela é pão que vem dos céus. Mas eu quero ler essa palavra, né, que fala sobre os dois alicerces. Jesus dando a instrução para os seus discípulos. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Vou ler mais 2 versículos. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Eu não vou falar da casa que caiu, eu vou falar da casa aquela feita no alicerce de Deus, daquele homem prudente. Porque o outro lado os irmãos já sabem, né? Então aqui, meus irmãos, Jesus, quando começou trazendo as bem-aventuranças, né, para os discípulos, os ensinamentos, começando no capítulo 5 de São Mateus, ele começou a ensinar. Ele ensinou toda a multidão em todos os momentos. Ele deu um ensinamento assim, irmãos, para não ficou nada que Jesus não explicasse para eles. Tá? Então eu estava estudando a palavra de Deus e meditando. Por que Jesus não enviou o Pentecoste logo no seu ministério, no início do seu ministério, para aquele povo? E o Espírito Santo me clareou na minha mente que primeiro Jesus tinha que ensinar eles a ser o dia a dia de cada um. Porque se eles recebessem o Espírito Santo, eles naquele começo, eles não teriam uma estrutura para suportar aquele poder sobrenatural que viria sobre eles. A estrutura deles não ia suportar. Então o Senhor ensinou tudo para eles. Como se portar, como responder, como não responder. Ensinou a ser sal da terra, ser luz do mundo e resplandecer, né? E assim por diante. Os irmãos que lerem Bíblia não precisam adentrar assim detalhadamente, porque as horas passam e eu não quero ser extenso. Então aqui, meus irmãos, Jesus deu esse ensinamento para aquela multidão. E nessa noite Deus tem para nós aqui. O mesmo Jesus que estava pessoalmente lá, hoje Ele está aqui presente através do Espírito Santo. Né? E eu senti a sua presença ali e derramei minhas lágrimas. Então, meus irmãos, Jesus, Ele deu um ensinamento para aquele povo que esperavam Ele como se fosse um libertador da nação de Israel. Mas Ele veio para libertar os homens oprimidos
e tirar do cativeiro, né? O lado espiritual. Então Jesus tirou eles do lado material e levou para o espiritual, transportou eles para o espiritual, porque materialmente, meus irmãos, eles já estavam, eles já sabiam, né? Não precisava Jesus ensinar. Agora o espiritual, eles não tinham conhecimento ainda do que haveria de vir. Então Jesus deu aquele ensinamento para eles, porque se nós olharmos, meus irmãos, nos dias de hoje, é conhecido aquele que tem uma estrutura espiritual, que vive uma vida, não precisa andar correndo, mas devagar e sempre, que permanece, que é prudente, que é humilde, que desvia-se do mal. Aleluia! Aquele que está obedecendo, que está lendo a palavra, ele sabe se conduzir. A Bíblia nos diz que Davi, ele era prudente, mas quando ele ia à guerra, mais prudentemente ele se conduzia, porque era guerra. E nós estamos numa guerra, não, irmão? É uma guerra constante. E numa guerra os irmãos veem o que está acontecendo em Israel, que nem aqueles prédios muito bem feitos, a melhor engenharia do mundo é lá em Israel. Os melhores engenheiros são israelitas. E os irmãos veem que aqueles mísseis destroem tudo. Destroem tudo. Então, se nós analisarmos a nossa vida espiritual, meus irmãos, ela é muito mais do que o material. Então Jesus trouxe eles para o lado espiritual. E ele disse: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Não adianta só escutar e não praticar. Tem que viver aquilo que leu. Viver a palavra. Ouviu, escutou, né? E praticou. Será semelhante àquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os irmãos entendem? Não precisa ser um construtor, mas tem uma noção de obra, construção civil, já sabe como que tem que ser um alicerce. Eu estava olhando, enquanto o culto estava andando, eu estava olhando aqui as vigas, os pilares, né? Eu creio que a estrutura foi muito bem feita para suportar esse peso. Porque esse peso, além do peso que está em cima, tem um peso mais pesado ainda, que as vidas que estão aí, que tem que ter segurança. Então, a nossa construção espiritual, ela tem que ser feita na rocha, e a rocha é Jesus. Ele é a rocha. Então, prudentemente, né? Então, meus irmãos, porque nós vemos muita artificial no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não estou dizendo, os irmãos não entendem que é a congregação aqui. Não. No meio evangélico, muita superficialidade, muita coisa imitante, que não é a realidade. Então, esses não permanecem. Né? Só permanece aquilo que está na palavra, embasada dentro da palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu não vim aqui, irmãos, exortar ninguém. Eu só vou falar a palavra, tá, irmãos? Só falar a palavra. Então, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha fala de firmeza, fala de solidez, fala de segurança. Tá? Jesus é a rocha inabalável. Se nós construirmos uma casa na palavra, baseado na palavra, irmãos, de Jesus, nós permanecemos inabaláveis. Por mais que os ventos soprem, aqui, ó, mesmo, a casa que foi edificada sobre a rocha e a casa que foi edificada sobre a areia, elas tiveram a mesma situação. Sopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu. A casa da areia, veio a chuva, correram o rio e assopraram os ventos. A mesma coisa que aconteceu para aquela casa edificada na rocha, aconteceu para a mesma construir na areia. Só que a diferença, que foi edificada na rocha, permaneceu. A outra, ela ruiu.
E um pequeno detalhezinho, um pequeno da minha vida, irmãos. Eu estava em Santana do Livramento, isso umas 3, 4 anos atrás. Eu fui na obra missionária lá dar uma ajuda. Entrei para dentro do Uruguai lá, ajudar os irmãos. Construí uma igreja lá, né? Fui de livre, espontânea vontade, não cobrei nada. Fui de coração. E lá, meus irmãos, tem muita areia na fronteira. Né? E do outro lado, né? E os pessoal que estavam lá para auxiliar, eles montaram os andaimes. Daí eu disse para eles, ó, é o seguinte, vocês coloquem planchas, os planchão embaixo dos pés do andaime, para ficar firme, porque eu vou trabalhar lá em cima, 6 metros de altura. Então eu tenho que estar em segurança lá. E não tinha cinto, né? Mas eles não me deram muita importância. Me deram muita... não sabe nada. Tá bom. E eu, em cima da igreja lá, colocando, né, parafusando aqueles zincos. Os irmãos entendem qual é que é, né? E eu precisei vir para a beirada da beira, descer do telhado e ficar apoiado no andaime, para mim trabalhar com as ferramentas apropriadas. E eu já estava no encerramento da cobertura da igreja, então eu não podia ficar em cima porque eram as últimas telhas, né? E naquele momento que eu estava firmado lá trabalhando, desanda, cai o andaime vira. Caiu longe assim, desmontou tudo, eu caí, trinquei esse meu braço, me cortei tudo. Esse meu braço virou para trás, não podia me mover. Fiquei, e os irmãos tão amorosos não me levaram nem para o médico. Eu sofrendo de dor, só Deus sabe. E ainda de noite fui no culto lá e Deus usou um vaso lá para me confortar. Fiquei feliz, vim tudo torto para casa. Cheguei, fui no médico, né? E fiquei 1 ano e pouco, irmãos, debilitado. Não me deram nem uma S para mim tomar. Só Jesus mesmo me deu graça. Mas amém. Né? Por que, irmãos, que caiu o andaime? Porque embaixo era areia. E estava chovendo ainda, irmãos. O pior estava chovendo. Eu disse, eu vou trabalhar aqui, eu não vou embora sem cobrir essa igreja. Eu vim de longe. Vocês estão com medo da chuva e eu não estou. E então, né? E daí a areia, a água começou e fez né? E daí bloqueou por baixo e caiu andando. Assim a casa construída na areia. Não tem, pode até ter uma estrutura em cima, artificial, por cima. Mas o que vale é embaixo. Os irmãos verem as construções civis que tem por aí, né? Verem um tapume assim fechado, fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém vê nada. Mas eu acho que não estão nem trabalhando aí, porque eles estão fazendo o alicerce, estão perfurando estaca, 20, 30 metros, né? Estão achando a laje lá embaixo. Dali um pouco os irmãos verem o prédio está lá em cima. Ou agora até que enfim. Porque o material, irmãos, que está embaixo é muito mais do que esse que está aqui. Porque é para sustentar o peso. Não só o peso, mas também os ventos, os vendavais, as tormentas, e assim por diante. Na nossa vida espiritual, irmãos, a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. Para que não venha o vento da tribulação, qualquer ventinho, tem muitos crentes que já ficam... né? Porque não tem conhecimento bíblico. Então nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Rocha fala de firmeza, de segurança. Uma casa bem feita é uma casa segura. Quando dava esses problemas de enchente, né, na pandemia, a notícia que mais se dava no noticiário, que os irmãos escutavam e a gente também, não saiam de vossas casas. Fique em casa. Casa fala de segurança. E eu digo nessa noite, não saia de casa. Não é da tua casa. Não saia dessa casa. Casa, quando Jesus falou nos evangelhos, era a casa de Deus. Não saia da casa.
Muitos milagres Jesus operou. E diz assim: sai e vai para os teus e conta tudo que Jesus tem feito. E o de Betsaida lá, né, aquele cego, né, que Jesus tocou na mente, depois tocou e deu a visão para ele. Jesus disse assim: ó, vai para a tua casa, não entra na aldeia. Se olhar, há uma contradição, parece. Para uns, Jesus disse assim: ó, vai e conta para os teus parentes o quão grandes coisas Jesus fez. Para outro, vai para casa. Casa, Jesus disse assim: ó, vai para casa, casa de Deus, e não vai para a aldeia, não vai para Betsaida. Betsaida está aí, irmãos. O mundo aí, ceifando vidas, tragédias, tantas coisas. Aqui é a casa de Deus, casa de segurança. Hã? Meus irmãos, areia fala de superficialidade, de fragilidade. Não suporta o vento, não suporta a chuva, e assim por diante. E Jesus então olhou para o futuro deles. Eles estão aqui, me ouvindo, mas eles não têm uma estrutura para no futuro eles vencerem a si mesmos, porque eu vou para meu Pai, e eles vão ficar aí, eles vão enfrentar de tudo. Então Jesus preparou eles. Então, meus irmãos, essas tempestades, esses ventos, fala de sofrimentos espirituais que nós passamos no dia a dia. Nós somos afrontados todo dia, irmão. Há uma nuvem ao nosso redor que nós não vemos. Os espíritos malignos, que estão muitas vezes tentando ceifar nossa vida. Deus nos dá livramento de balas perdidas, de tanta coisa. Às vezes estamos esperando um ônibus, o ônibus não vem, ele atrasa. Ou chegamos na parada e ele já passou. Deus às vezes está evitando um acidente, um assalto, alguma coisa. Porque Deus tem os seus caminhos. Ele sabe o futuro nosso. Nós não sabemos, nós somos momentâneos. Ninguém sabe o amanhã. Então, meus irmãos, se nós olharmos, irmos lá para o livro de Cantares, vamos agora olhar para o casamento. Um jovem e uma jovem, quando estão enamorados, eles namoram, casam, mas eles não passam na sua mente o sofrimento que eles vão ter depois de casado. O momento ali é de festa, é de núpcias. Só que depois, meus irmãos, nenhum deles pensam, analisam que depois do casamento vem os problemas, as dificuldades financeiras. Gastou bastante, todos nós passamos por isso. Então, meus irmãos, eles não pensam o que eles vão enfrentar no dia a dia. Porque nós, irmãos, enfrentamos no dia a dia o calor do sofrimento. Sentimos aquele vapor muitas vezes nos oprimindo, nos tirando, fazendo nos faltar até ar muitas vezes. Então Jesus preparando eles para que eles ficassem firmes e que seguissem ele de verdade. Porque, irmãos, a maioria daquele povo estavam seguindo Jesus só por causa do pão e do peixe. Eles não serviam Jesus por o que ele era, mas eles pelo que ele dava. Lá no livro de São Mateus, meus irmãos, capítulo 13, versículo 20, nesse mesmo livro, os irmãos podem ler para mim aí, ó. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, já tenho aqui. São Mateus, capítulo 13, né? E versículo 20, diz assim, ó. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Aqui nós vemos, pessoas que não estão edificadas na rocha. É como aquela semente que é plantada em cima da rocha, não tem terra suficiente. Então, quando vem uma palavra, vem
uma zombaria, às vezes, né? Crítica, né? No trabalho, coisa. Eles se ofendem e abandonam Jesus, porque eles não têm raiz. Então, aqui, meus irmãos, quando Jesus falou de edificar sobre a rocha, nós temos que ter raiz, enraizada na rocha que é Jesus. Enraizada na rocha que é Jesus. Para não ter problema de ser desarraigado. Porque a árvore que está bem enraizada não teme a seca. Não teme. Porque ela está bem enraizada. Então, meus irmãos, Jó, meus irmãos, Jó, ele disse que ele confiava, mesmo que ele tinha perdido o gado, as ovelhas e a sua família, mas ele confiava no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele vai me... Os irmãos sabem aquele versículo, eu esqueci agora uma parte, né? Porque ele estava confiado em Deus. Porque Jesus, irmãos, como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sabe som dos nossos pensamentos. Ele sabe aquele que está servindo a ele de coração, que quer ir morar no céu, e aquele que apenas está acompanhando a multidão. Então, meus irmãos, Jesus disse em São Mateus 9, meus irmãos, eu vou ler aqui para os irmãos, no 9, no 35, que fala sobre a seara sem fim. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias do povo. Então Jesus ensinava, pregava e curava. Os 3 ministérios de Jesus. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tinha um pastor. Então Jesus viu, né? Viu que eles andavam, né? E Jesus então pregava o evangelho do reino. Mas tem uma passagem também, meus irmãos, em São João 8, aliás 6, se não me falha a memória, 24, tem uma palavra maravilhosa desse livro de João. Eu vou ler aqui para os irmãos. Quem achar primeiro pode ler para mim. João 6 e 24. Algum irmão que é bom de Bíblia, hein? 6 e 24. Pois a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Pode ler até o 26, irmão. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Amigo, quando chegaste aqui, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus vos selou. Obrigado. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a maioria da multidão, Jesus conhecia, como onisciente, não, eu conheço a intenção de vocês estão aqui me seguindo, porque vocês estão vendo eu multiplicar pão e peixe. Então Jesus sondava os corações, e a palavra de Deus sonda os corações. Ela é como aquela espada que penetra lá no âmago, lá onde a ciência não conseguiu descobrir onde é a divisão, onde se origina as palavras, os pensamentos. A palavra de Deus é apta para discernir. Ela vai na raiz e discerne. Essa palavra que é maravilhosa, a espada de 2 gumes, ela renova, ela revela e renova os 2 fios. E também corta dos 2 lados. Então os 2 fios, ela renova, ela revela e renova. Quando nós estamos numa igreja e alguém recebe uma profecia, recebe uma revelação de Deus,
Alguém que não é cristão, ouve aquela profecia, ele se renova. A igreja se renova. Porque Deus revelou algo que precisava para alguém ou para a igreja, e através daquilo ali nós sermos renovados. É aquela espada que entra lá e mexe com o nosso sentimento. Então Jesus, ele viu, né, e ele vê a nossa sinceridade. Ele vê o sacrifício dos irmãos que estão aqui, fazendo de tudo para que a igreja cresça. Mas a igreja que é fundada, irmãos, em Jesus, baseado na palavra, Jesus disse assim: ó, as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra ela. Então, os irmãos fiquem firmes, mas usem a verdade, usem a palavra, calce o pé, como diz o gaúcho, na macega, e não arrede o pé. Porque o pecado sempre vai ser pecado. Pode colocar o nome que quiser, mas sempre vai ser pecado. Não adianta. Pode colocar outros apelidos no pecado, né? Dá uma pintadinha nele, dá uma camufladinha, né? Mas ele vai ser sempre pecado. Né? Então Jesus vê os nossos sentimentos, a nossa sinceridade. E ele vê quando nós estamos ali para... Né? E Lucas, meus irmãos, capítulo 6, versículo 18, 48, tem uma palavra maravilhosa também. Lucas, deixa eu ver aqui se eu acho. Lucas, capítulo 6, versículo 48. É uma palavra para nós meditarmos nessa noite. Quem achar pode ler. Semelhantemente a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo todos os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada em cima. Amém. Aqui, meus irmãos, Lucas foi mais assim, ó, explicou melhor ainda, que cavou. E tem muitos que fazem a casa em cima do chão, mas esse prudente, ele cavou. Lucas foi mais incisivo em explicar melhor. Cavou, fez as batistacas, né? É como eu falei, os irmãos passam aí no tapume, viram um tapume fechado, essa obra, mas tem uma máquina lá, bem. É aquela que está indo lá. Assim nós temos que cavar. Cavar o quê, irmão? No chão? Não. Aqui, ó. Cave essa palavra, que tu vai ter mais intimidade com o engenheiro, com o arquiteto, com aquele que ensinou. Na construção civil, os irmãos sabem que não é só chegar e tirar uma linha e já meter ali tijolo e massa, não. Até fazem, mas é aquela casa velha, tudo assim, ó. Hã? Vai colocar uma porta e não dá certo, tem que recortar. Coloca um prumo, misericórdia. E esquadro, só Jesus. Meu Deus! Hã? Não dá certo nada. Vai fazer um piso, começa com o inteiro, termina o inteiro ali, lá, vai fazer o forro. Não tem como. Fora do esquadro, fora do nível, fora do prumo. A palavra de Deus é prumo. Teve um profeta que viu um prumo. E Jesus diz que é para nós ser sóbrios. Sóbrios é equilibrado. Não sei andar meio com a balança de um lado, né? 1 quilo aqui, meio aqui. Não, tem que andar equilibrado. E no esquadro. Esse púlpito aqui foi colocado no esquadro. Por isso que ele está bem quadradinho aqui, ó. Agora, se não fosse, ia ficar tudo...
Então, Jesus tem as ferramentas apropriadas. E onde é que está essa ferramenta? Na carpintaria de Jesus, o Nazareno. Está aqui, ó. Está aqui o manual. Esse é o manual do carpinteiro de Nazaré. Ele ensina como nós devemos se portar. Daí os irmãos vem uma árvore tudo cheia de nó, cheia de problema, vai para a serraria. Sai da serraria, vai para a marcenaria. Tem a plana, tem várias ferramentas que vai trabalhar aquela para tirar os nó. E assim por diante. Jesus, como carpinteiro de Nazaré, ele tem todo tipo de ferramenta e ele sabe qual a ferramenta que nós precisamos. Tal dia. Que ferramenta, Jesus, eu preciso para o Senhor me dar uma farquejada? Né? E tem momentos que Jesus não precisa nem usar uma ferramenta. Eu lendo lá no São João capítulo 15, que fala ali sobre as árvores, né, de podar ali para que dê mais fruto. E o meu pai trabalhava em negócio de árvores frutíferas, fazia os enxertos, ele revendia, tinha aquela, eu esqueci o nome agora, um viveiro, né? Então eu aprendi com ele, né, a enxertar um limão na laranja e assim por diante, várias frutas, e formar outra, né? Outro tipo de fruta. Tinha galhos, tinha brotos que às vezes o pai não usava nem uma ferramenta. Ele ia lá e fazia assim, ó. Entendeu? Ele cortava com a unha aquele brotinho. Então tem momentos que Jesus não precisa usar nenhuma ferramenta, ele só dá um beliscãozinho nós assim. Viu um pouquinho? E às vezes Jesus, não dá, desse jeito não dá, né? Jesus usa os dedos dele e dá um. Às vezes ele não escolhe lugar, às vezes ele pega na orelha, assim, ai, vai que dói, né? Eu sei que dói isso aí. Eu levei muito, sabe? Mas graças a Deus que estou aqui hoje, irmãos. Aprendi a sagrada letra quando eu era criança. 6 meses de idade, meu pai aceitou o Evangelho. E eu me criei dizendo, Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e assim por diante. Se não dissesse o Salmo 23, o café era suspenso. Deus tremendo. Todo dia, levantava da cama, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje as crianças nem conhecem. Às vezes são capazes de perguntar, o que é esse livro aí, pai? Não conhecem, não tem. Os pais não ensinam. Hoje uma criança de 2, 3 anos pega um celular e destrincha. É verdade ou não é? Vai no YouTube, liga tudo assim, mas meu Deus do céu. Sabe cantar qualquer cantiguinha. Mas corinha da igreja é uma só Jesus. É ou não é? Porque está faltando lá na casa. Está faltando lá na casa. Muito bem, irmãos. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Os irmãos que são bons de Bíblia me ajudem. Ô Márcio, e a tua Bíblia? Eu sei que é porteiro, né? O porteiro não usa a Bíblia, né? Ele usa a espada. 1 Coríntios capítulo 10, 3, versículo 10. Lê para mim aí, irmão. Lê aí, Jefinho, você que é bom de Bíblia. Não, 3, versículo 10. Então Lucas falou, aquele que cavou. Então vamos cavar, irmãos. Um poço para ter água boa tem que cavar. Quanto mais fundo o poço, mais água gelada é, né, irmão? E mais pura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento a ele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. É isso aí. Então aqui Paulo, meus irmãos, falando sobre a construção espiritual, que ninguém pode, ele como um sábio, ele soltou as bases do Evangelho na Ásia Menor, e nós vemos que a Bíblia
se constitui em 27 livros, aliás, em 27 livros, e 70% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, nas suas cartas, tá? E epístolas, e livros, né? Então, Paulo, ele lançou o fundamento. Olha, agora é o seguinte, eu fiz o alicerce. Não vamos construir um galinheiro em cima. Construa um edifício. Então, o meu desejo é que cada um tire um momento na sua vida, por dia ou por semana, leia a palavra do Senhor Deus. Medita, te debruça nela e diz: Espírito Santo, eu não entendi esse versículo aqui. O que o Senhor quer dizer para mim? Devemos cavar. Assim tu vai cavando, para construir esse edifício espiritual. Porque as tempestades estão aí, irmãos. Estão vindo de todos os lados e tem muita gente adormecido. Estão que nem Jonas no fundo do navio. Deixe que role. Não, isso aí tem que acontecer mesmo, é normal. Está tudo na normalidade. A Bíblia tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Isso é Bíblia. Agora nós temos que fazer nossa parte. Não vamos deixar entrar água no nosso barco e não morrer afogado. Não. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque tem atrás de nós, meus irmãos, tem uma multidão muito grande que está precisando da nossa ajuda. Às vezes nós nos sentimos o último da fila. Ai, Jesus, não dá, ninguém me enxerga. Parece um carro com o pneu furado. Sempre do lado do... né? Mas pare para pensar, meus irmãos. Atrás de nós tem uma multidão sem Deus, que não tem esperança. Porque o mundo não dá esperança. O mundo só dá destruição, tristeza, angústia. Agora, o único que tem esperança é Jesus, é a palavra. E o único que tem a palavra é a nossa, a igreja. É nós, que somos sal da terra, luz do mundo. Temos um pãozinho quentinho do céu, lá da padaria do céu. Jesus disse que o grão caindo na terra, e se ele não morrer, não vai nascer nada. Agora, se ele morrer, ele nasce. Jesus foi o grão moído. Ele morreu e nasceu a igreja. E essa igreja tem que frutificar. Então, que Deus possa abençoar grandemente os irmãos aqui nesse lugar. E que os irmãos possam ficar firmados na rocha, irmãos. Que pode vir vento, viu, irmão? Pode vir tempestade. Não tem problema. Pode soprar vento sul, pode soprar vento norte, pode soprar os 4 ventos. Não tem problema nenhum. Eu estou firmado na rocha. Eu vou balançar, vou. Mas a casa firmada na rocha não vai sofrer detrimento. Vai permanecer firme. Ela pode dar mas ela volta com uma palmeira e fica em pé. E daí tu diz assim: não te alegre, inimiga minha, porque eu caí, mas eu me levantei. E daí o inimigo vai ser envergonhado, irmãos. Então firme a tua casa espiritual na rocha, que é Jesus. Ele é aquele que não dormita. Ele está lá nos céus, e de lá ele contempla os moradores da terra. E os fiéis ele está guardando. Salmo 91 nos diz: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se tu está na sombra do Onipotente, pode dormir tranquilo. Agora, se está na vale da sombra da morte, te cuida, porque Jesus está vindo. O mundo está em guerra. Nós podemos deitar e se acordar e... Deus me mostrou essas que está acontecendo no mundo há muitos dias passados. Deus me mostrou a Covid. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, o que é isso? Eu contei para o irmão Jeff. O irmão Jeff é testemunho. Eu tive a visão lá na DIC. Passado 12 anos, vai 12 anos que eu estou morando em Passo Certo. 3 anos antes da Covid, Deus de novo descortinou tudo. E eu pedi para Deus a revelação. E Deus vai ser um que vai varrer o mundo todo. Um fogo, lembra, né, Jeff?
Foi um fogo que começou na terra. 2 minutinhos, irmão. Começou na terra. Eu, naquela visão, fui transportado para o céu. Fiquei numa altura, entre o firmamento e a terra. E no mesmo momento eu estava na terra. Os irmãos entendem. É como se estivesse olhando uma foto sua. E eu vi o globo terrestre. O globo na minha frente. E como eu estava lá em cima, eu enxergava todas as Américas. Enfim, todos os continentes da terra. E começou um fogo lá na China. Começou aquele fogo. Começou ali e se estendeu para os Estados Unidos. É como alguém pegasse acendesse um papel aqui e fosse colocasse lá. Depois daqui, aqui e assim por diante. Começou a nascer aqueles pontos de fogo no continente. Nasceu na China, Estados Unidos, depois apareceu em São Paulo e começou. Bem certinho. Primeiro o país foi Estados Unidos, depois da China, né? Os irmãos recapitular. E depois já apareceu em São Paulo a primeira vítima. E daí começou a estender aquele fogo. E eu nos céus, lá naquelas alturas, olhando e intercedendo. Meu Deus, esse fogo aí vai queimar toda a humanidade. E um momento que eu pensava, uma voz me traduzia, me transmitia o que ia acontecer. Só que eu fiquei meio apavorado, porque aquele fogo, irmãos, não consumia a natureza. A árvore ficava mais verde. Os rios ficavam purificados. E assim por diante. E eu atônito. Aquele fogo só consumia os humanos. Não consumia aves, répteis, nada. Só os humanos. Meu Deus do céu. Teve país que não ficou ninguém. Teve região assim, irmãos, que queimou tudo. Então, meus irmãos, eu comecei a orar e a clamar. Quando eu me acordei, irmão, daquela visão, eram 3 horas da manhã. Eu estava tudo molhado, ajoelhado na minha cama, do lado da cama, num tremor só. Irmãos, e eu via lá dos céus, e eu intercedia pelas nações. E com aquele fogo começou, e aquele fogo não parava. E eu mais preocupado ainda. E quando entrou no Brasil, eu disse, meu Deus do céu, vai matar muitos parentes meus que eu tenho espalhado por toda parte, que não são cristãos. E eu clamava. Então quando entrou no Rio Grande do Sul, daí foi um desespero. E começou lá no norte e veio vindo. E foi varrendo. Passava aquele fogo, a natureza mais verde, coisa mais linda, as aves cantando e assim por diante. E eu via as pessoas tudo queimado. Mas tinha grupos de pessoas, meus irmãos, que o fogo chegava e fazia aqui, ó. Desviava. E eu fiquei, mas engraçado. Eu disse, o que é isso? O Espírito Santo, esses são os meus. Que eu guardo, que eu velo, que eu protejo. Esses não vão ser atingidos. Agora aqueles que estão meio assim, ó, eu vou tratar com eles. Eu não vou perder, assim, jogar eles fora. Eu vou dar uma preparação no último minuto e eu vou levar. E foi o que aconteceu. E eu vi quando começou a chegar. Quando chegou lá perto da minha terra, daí eu desmaiei. A maioria dos meus parentes lá não são cristãos, né? A minha família, graças a Deus, meus familiares, né? Eu fiquei apavorado. Meu Deus do céu, fulano vai para o inferno. E papai vai morrer. Dali um pouco chegou em Porto Alegre aquele vento, aquele fogo. E eu comecei a clamar. E naquela visão, irmãos, eu fui para o meu caderno. Eu tenho um caderno de oração. São quase 20 anos que eu carrego. Tem muito nome de irmãos aqui, viu? Está no meu caderno lá, viu? Está no meu caderno, Jeff. De vários irmãos estão lá. Eu intercedo por eles. Eu fui para o meu caderno naquela visão. Eu peguei o caderno. Estava lá guardado. E comecei a ler, Jesus, tenha misericórdia do Jefinho. Jesus, tenha misericórdia de fulano.